Você pode fazer barulho para Jesus aonde você estiver. Dá uma salva de palmas para Ele. Para Ele toda honra, todo louvor, toda glória. O nome sobre todo nome. O nome sobre todo nome. Glória a Deus. Você pode tomar o seu lugar. Vocês vão reparar que não sobrou muita voz. Mas assim como Pedro e João falaram, aquilo que eu tenho eu dou. Então hoje o pouco que o Senhor reservou, eu falei: Vini, eu vou estar aí com você, mesmo que seja para sussurrar, eu vou estar. Todo o resto da voz eu depositei nessa terra também. Ontem foi um dia muito intenso, mas eu creio, Emaús, que o Senhor me trouxe aqui, até mesmo enquanto eu orava, pedia: Senhor, eu creio que foi providência do Senhor de eu estar aqui nessa casa hoje. E eu acredito que eu vim aqui com um propósito. Enquanto eu orava: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça lá? Porque, para ser sincero, quem é que estava ontem no Descendo? Levanta sua mão se você estava no Descendo. Tá. Agora deixa eu ver se você não estava no Descendo e você está aqui. Tá bom. E agora, se você estava no Descendo, mas eu sei porque eu estava vendo vocês, e você serviu quase que o tempo todo, você pegou meia sessão, 45 minutos, levanta a mão aí. Tá, bastante gente da igreja. Eu desconfiei que assim seria. Então eu estava: Senhor, mas o que o Senhor tem? Então eu sei que tem uma atmosfera disponível para ser depositada nessa igreja. E eu confesso, talvez eu não termine de pregar, porque talvez o Espírito Santo invada esse lugar, e se Ele fizer, a gente vai dar liberdade para Ele fazer aquilo que Ele quer fazer, porque eu creio que tem algo que a gente experimentou ontem que está disponível para essa noite. Você crê nisso? Mas eu creio que eu vim aqui por um propósito específico. E foi raras as vezes que eu fui ministrar que eu senti o Espírito Santo falando com tanta clareza ao meu coração. Emaús, eu creio que o Senhor me enviou aqui para abrir os seus olhos. Eu creio que se você faz parte dessa igreja, você precisa ter os seus olhos abertos para o que o Senhor está fazendo. Você precisa ter os seus olhos abertos para a comunidade da qual você faz parte. E você precisa ter os seus olhos abertos para os pastores que têm te liderado. E eu vou começar por esse lugar. E eu vou começar por esse lugar até mesmo antes de entrar na palavra, porque, como ele disse, ele foi um irmão que Deus me deu. Ele e Érica são família para mim e para a Gabi. Agora, eu sei das muitas qualidades que eles têm. Eles talvez sejam as pessoas mais humildes que eu já conheci. Então eu sei que pessoas humildes às vezes precisam de outras pessoas vindo para poder falar coisas que eu sei que ele não vai falar desse púlpito. Não porque ele não o saiba, não porque ele não vem orando, mas porque ele é humilde demais para dizer isso. Então eu queria falar algumas coisas sobre os pastores de vocês, porque é importante que vocês entendam a casa que vocês estão e a liderança que vocês têm servido. Eu creio, eu brincava com eles hoje mais cedo, que talvez eu conheça mais da história do avivamento e das igrejas de Goiânia do que eu conheço da minha própria cidade de São Paulo. Porque quando eu soube que eu ia ser enviado para essa cidade, eu fiz minha lição de casa e eu comecei a me conectar com os pastores, e Vini e Érica conectando a gente. E eu comecei a entender uma coisa que eu sei que não é novidade para você que é daqui. A cidade de Goiânia experimentou um grande avivamento. Um grande avivamento que não ficou contido em cidades, porque se você estuda o avivamento em algumas cidades, até algumas coisas que aconteceram nos Estados Unidos recentemente, é um avivamento, mas ele fica contido numa cidade. O avivamento que aconteceu na cidade de Goiânia foi um avivamento que impactou a nação brasileira. Isso aconteceu já. Músicas que a nação inteira cantou somente aconteceram por causa de um mover de Deus que aconteceu aqui. Então, de alguma forma, a nação brasileira precisa agradecer aquilo que aconteceu aqui. Quando me falaram, e vocês sabem que a gente foi alocado, pastores alocados em cada estádio, quando me falaram que eu estaria em Goiânia, eu celebrei. E eu celebrei por 2 motivos. Eu garanto para você, não foi pela estrutura do estádio. Porque na hora que os outros começaram a fazer as visitas técnicas, meu irmão, Curitiba tinha até ar-condicionado no estádio. Fechado, um palco no meio. Eu falei, que é isso, cara? Então não foi pela qualidade estrutural daquilo que se via no estádio, mas foi por aquilo que acontecia na terra, que era invisível. E eu acredito que é por isso que eu estou aqui hoje.
Porque se você olhar com seus olhos terrenos, você vai ver um estádio que talvez seja um estádio com menos estrutura. Talvez você veja uma realidade que não é a realidade que aponta para o futuro que você está ouvindo sendo pregado. Mas eu acredito que existe algo que está acontecendo que ainda é invisível aos olhos humanos. Mas é breve o tempo. E bem-aventurados são aqueles que não veem ou não viram, mas creram. Porque vai ter muita gente que vai ver em Goiânia o que está acontecendo, ou o que vai acontecer. Mas tem poucos que vão conseguir enxergar antes. E vai mudar tudo, você, na sua família, talvez nos seus negócios, talvez na sua igreja, conseguir enxergar antes de acontecer. E o segundo motivo de eu ter celebrado foi porque eu estaria liderando com meu irmão. Na hora que falaram que eu lideraria junto com o pastor Vinícius Mota, eu pensei, isso aqui vai ser muito bom. E eu lembro de falar com ele, porque o Senhor nos conectou em anos passados, numa amizade que foi improvável. E foi mais do que uma amizade, como ele falou, foi uma aliança. E depois eu entendi uma coisa. E teve um dia que eu senti isso muito forte, eu abracei ele, eu falei, Vini, sabe por quê? Que Deus nos deu uma aliança. Mesmo a gente estando longe geograficamente, Deus nos deu uma aliança, porque o que seria construído em Goiânia precisaria de unidade. Porque imagina se nós não estivéssemos em unidade, tentando orar por uma unidade que viria. Então deixa eu voltar para o meu contexto, o avivamento aconteceu aqui, mas hoje nós oramos e clamamos por unidade. Agora eu quero te falar o que vai acontecer. Tudo bem eu falar o que vai acontecer? Eu estou me sentindo em família, tá bom? Emaús para mim, eu estou em casa. Ainda mais hoje, depois dessa semana que eu convivi aqui com a maioria dessa galera aqui, ó, vi mais que meus filhos, essa galera. Então é família. O que vai acontecer nessa cidade vai vir através da nova geração. Deus está levantando uma nova geração de líderes. E eu acredito. E eu não estou falando, eu não falei isso em outra igreja, eu não tenho por que falar isso se eu realmente não tivesse convicção no meu coração. Eu acredito que os pastores de vocês foram ungidos, escolhidos, preparados por Deus para liderar a nova onda de avivamento que Goiânia vai receber. Eu acredito isso não por eles terem as melhores qualidades, apesar deles terem. Eu acredito isso não porque ele é o melhor pregador, que eu já falei para ele que eu acho que ele é o melhor pregador. Eu acredito nisso porque da mesma forma que Deus fez quando Saul transiciona para Davi. Saul era o mais alto, de uma cabeça a mais de todo mundo. Ele era o bonitão, ele era o cara que era o mais preparado. E Deus viu, as coisas aparentes não são aquelas que na verdade ganham o jogo a longo prazo. Você se lembra quando o profeta Samuel foi para ungir os filhos de Jessé? Você lembra que Deus fala com ele enquanto ele está indo, porque o próprio coração, ou melhor, os próprios olhos de Samuel são inclinados para o filho de Jessé bonitão, para o filho de Jessé que está preparado, para o filho de Jessé que é alto e forte. E Deus fala o que para ele? Ele fala, não olhe com os olhos humanos, como um ser humano olha. Olha conforme Deus olha. O que ele fala que Deus está olhando? Eu creio que os pastores de vocês serão pivotais na próxima onda de avivamento que vai vir para essa próxima geração, pelo coração deles. Porque o coração deles foi um coração que foi guardado. Foi um coração que foi protegido pelo Senhor. E eu creio que a primeira coisa que você precisa abrir os seus olhos é a casa que você está, é a importância da casa que você está. Não a importância por uma placa, porque a gente tem falado tanto tempo que a gente não está aqui para promover placas, mas a importância quando se dizem encargo, porque o encargo que está sobre eles é o encargo que está sobre essa igreja. Eles vão precisar de Arãos ou Arões, eu nunca sei como conjugar o nome de Arão, seja lá o que for, e Urs, que fica pior ainda, mas eles vão precisar de Arão e Ur ao lado deles, para levantar os braços para aquilo que o Senhor está planejando. Então eu queria que a gente começasse orando por eles, mas antes eu só quero falar uma coisa. Além de vocês estarem preparados para aquilo que está vindo, eu quero que vocês façam uma coisa profética comigo, que vai parecer loucura, um dia vocês vão lembrar, tudo bem? Dá uma olhada em volta de vocês. Olha essa parede aqui, ó. Passa a mão nessa parede aí só para o pessoal ver.
Se você está perto da parede, passa a mão na parede. Dá uma olhada nessa tela aqui, essas luzes. Você está perto daquela parede ali, dá uma olhada nela. Dá uma olhada no teto. Faz assim comigo, ó. Foi bom enquanto durou, irmãos. Foi um prédio muito legal para aquilo que o Senhor tinha para vocês. Só que agora o que está vindo é maior. O que está vindo é maior. O que está vindo é maior. Se preparem para a mudança. Eu vim aqui para dizer para vocês, se preparem para a mudança. Mudança não é confortável, mas mudança é necessária. Um dia eu tive uma conversa com o Rick Warren, pastor Vinícius estava comigo nessa conversa, pastor Teófilo também, e ele falou assim para a gente, ele falou, prédio nunca promove o crescimento de igreja. Um prédio maior nunca promove o crescimento de uma igreja, mas a insistência em não aumentar o prédio pode reter o crescimento. Se preparem. Ergue suas mãos, levante sua mão sobre pastor Vinícius e pastora Érica. Se a liderança quiser aqui, pode até vir aqui. Senhor Deus, nós queremos agora te agradecer pela liderança dessa casa. Te agradecer, Senhor, porque o Senhor deu líderes e preparou o coração desses líderes, Senhor Deus, para uma temporada como essa. Senhor, o Senhor trouxe guerreiros que nem estavam na sala dos filhos de Jessé, mas o Senhor trouxe porque o Senhor sabia que o coração estava pastoreando as ovelhas. O Senhor sabia que o coração que o povo precisaria era o coração de um pastor que cuidava das ovelhas. E Senhor Deus, eu oro agora por mais visão, por mais graça, por uma unção fresca e renovada sobre a vida do pastor Vinícius e da pastora Érica. Eu declaro agora, Senhor Deus, abra os olhos deles para eles poderem enxergar o chamado que o Senhor tem para eles. Eu oro agora em nome de Jesus, para que eles possam se enxergar como o Senhor enxerga. Eu oro agora no nome de Jesus por esse óleo, da mesma forma que caiu sobre a cabeça de Davi, caindo, Senhor Deus. Eu declaro agora aquilo que nós ouvimos em Salmo 133, Senhor Deus. Quão bom e agradável é que os irmãos convivam em união. Nós vivemos uma nova fase e uma nova geração em Goiânia que andará em unidade. E nós experimentaríamos esse óleo que é derramado pela cabeça, passa pela barba de Arão e vai até as pontas das vestes, Senhor Deus. A cidade de Goiânia será conhecida mais uma vez como uma cidade do louvor, uma cidade que canta cânticos que ressoam pelo Brasil e pelas nações. Eu vejo o Senhor dando músicas vão sair dessa casa. Músicas vão sair dessa casa, assim como já está acontecendo. Eu sinto até músicas que vão ser traduzidas para outras línguas. Músicas que vão ser traduzidas em outras línguas, por algum motivo estranho. Eu vejo, enquanto eu oro, uma conexão com Israel. Creio que músicas vão sair daqui, elas vão ressoar pelas nações. Senhor Deus, abençoa essa casa, abençoa esses pastores, prepara eles para o fardo de liderança que o Senhor tem para eles, para o encargo de liderança que o Senhor tem para eles, para essa próxima geração. Em nome de Jesus. Amém. Dá uma salva de palmas para Jesus. Glórias a Deus. Abre a sua Bíblia comigo em 2º livro de Reis, capítulo 6. 2º livro de Reis, capítulo 6. Eu estou com uma voz, parece que eu sou um cara bem sério assim, né? Na verdade eu estou rouco. Normalmente não é desse jeito. 2º Reis 6, versículo 14. Essa é a passagem que o Senhor coloca no meu coração para hoje, irmãos. A Bíblia diz o seguinte: então o rei enviou para lá cavalos, carros de guerra e um grande exército. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. Fala comigo, cercaram a cidade. Fala comigo, o inimigo achou que tinha cercado a cidade.
Continua, versículo 15. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo, e ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra, mais uma vez, haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: ai, meu senhor, que faremos? Talvez esse foi o clamor da cidade de Goiânia por tanto tempo se sentindo cercada. Ai, meu senhor, que faremos? Presta atenção na resposta de Eliseu. Ele respondeu, versículo 16, e eu quero que você ouça isso sendo ministrado pelo teu espírito, pelo Espírito Santo de Deus. Não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Vamos orar. Senhor Deus, nós reconhecemos a tua santa presença nesse salão. O Senhor está aqui. O Senhor estava presente nas canções, o Senhor estava presente na generosidade, o Senhor estava presente desde ontem, no começo do dia, o Senhor está presente nas nossas casas. Espírito Santo de Deus, o Senhor é nosso melhor amigo, então nós temos a liberdade para pedir: intensifica a tua presença aqui. Nós queremos te conhecer mais, Senhor Deus, nós queremos nos apaixonar mais pelo Senhor, nós queremos ser transformados, Senhor Deus. No nome de Jesus, o Senhor tem liberdade aqui. Coloca a mão na sua mente e fala assim, fala: Senhor Deus. Fala mais forte: Senhor Deus, eu te dou liberdade. Me transforma hoje. Me confronta hoje com a tua palavra. Me faz sair daqui transformado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema da palavra que o Senhor colocou no meu coração para essa noite é: abra os nossos olhos. Abra os nossos olhos. É curioso que nessa passagem nós examinaremos mais para frente. Os olhos desse servo, eles estavam abertos. Existem algumas passagens no Novo Testamento em que Jesus, ele ora por um milagre, porque as pessoas eram cegas. Nós temos circunstâncias em que Jesus realmente ora: Senhor, abra os olhos dessa pessoa, e os olhos naturais dessas pessoas se abrem. Você tem precedente bíblico para você apontar para esse lado. Agora, esse caso não é bem isso. Você vai ver e reparar que esse servo de Eliseu já tinha os seus olhos abertos. Fala comigo: meus olhos estão abertos. Então, no mínimo, quando eu coloco um tema desse na tela, você devia perguntar: mas tem algumas coisas que eu vim para a igreja perguntando e pedindo para o Senhor. Talvez você chegou aqui pedindo um milagre, talvez você chegou aqui pedindo um recurso novo para o Senhor, uma reconstrução nas suas amizades, nos seus relacionamentos. Mas eu creio que ninguém aqui chegou aqui nessa porta pensando: eu preciso dos meus olhos abertos. Afinal de contas, seus olhos estão abertos. Eu sou lembrado em Mateus, no capítulo 15, quando Jesus está falando da liderança de fariseus, ele diz algo bem interessante. Ele fala: vocês, líderes fariseus, são como cegos liderando cegos, e vocês vão acabar caindo. Eu acho curioso que Jesus não estava se referindo a realmente líderes cegos. Ele estava se referindo a um outro tipo de visão. E eu me questiono se recentemente nós não temos muitos exemplos de líderes cegos que estão liderando outras pessoas cegas, porque eles não foram capazes de ensinar. Vocês precisam ter os teus olhos abertos. A responsabilidade então recai sobre os líderes. Então hoje eu creio que o Senhor está nos pedindo para que nós possamos abrir os nossos olhos para ver cidade de Goiânia, nação brasileira. O mundo está falando sobre o que aconteceu ontem. O Brasil inteiro, você viu nas suas redes sociais quando você acordou hoje, é ou não é? Até piloto de avião está falando do descendo. Está todo mundo falando sobre aquilo que aconteceu, mas a pergunta que me vem é: será que nós estamos enxergando? Eu não falo sobre
estádios lotados. Estádios lotados, o Jornal Nacional enxergou. Chamou de uma música, um festival gospel, ou sei lá que nome que eles deram. Eu não estou me referindo ao line-up, aos pregadores, aos cantores. Isso aí qualquer pessoa que bate o olho enxerga. Eu estou me perguntando, será que nós estamos enxergando o que os nossos olhos não estão enxergando? Porque na nossa vida e caminhada na fé, enxergar apenas o que os nossos olhos enxergam não é o suficiente. O que acontecia nesse trecho é que o servo de Eliseu enxergou com o olho dele. Ele viu, cidade está cercada. Ele viu carros e carruagens. Ele estava vendo, mas ele não estava vendo. Eu vejo um Brasil hoje que está enxergando. Nós estamos enxergando os índices de corrupção. Nós estamos enxergando o cenário político difícil. Nós estamos enxergando uma desesperança. Mas será que os nossos olhos enxergam aquilo que os nossos olhos não enxergam? Eu creio que o Senhor tem 3 perguntas para a gente hoje, para nos ajudar a enxergar o que os nossos olhos não enxergam. Enxergar o que realmente a gente está vivendo, porque a minha oração pessoal, se eu posso ser sincero, hoje de manhã eu falava com a minha esposa e ela falava, amor, passou. Aquilo que a gente passou tantos meses, anos, planejando, o que você está sentindo? Hoje de manhã, e a resposta mais sincera que eu pude dar para ela, eu falei, eu não sei. É tanta coisa que aconteceu que eu vou precisar de um tempo para processar. Mas sabe qual que é a oração que eu fazia? Senhor, por favor, me impede de viver tudo isso e não enxergar o que o Senhor está fazendo. Me impede de ficar cansado demais para ver o que o Senhor está fazendo. Me impede de ver as coisas visíveis a tal ponto que eu não enxergo aquilo que o Senhor está fazendo, que é invisível. Nós precisamos, irmãos, dos nossos olhos abertos para enxergar aquilo que nós não estamos enxergando. Eu creio que parte da resposta vem no contexto. A gente é muito bom de ler a Bíblia olhando só a passagem famosa. É como se você gostasse muito de um episódio da série, e você vai só para aquele episódio, e você não sabe o contexto do que veio antes, nem o que veio depois, você só acha que é incrível, legal, teve um cara que teve os olhos abertos, mas peraí, como é que essa guerra chegou? Como é que a cidade foi cercada? Eu acredito que isso é um contexto importante para que a gente possa entender. Não os olhos do servo, porque os olhos do servo, eles são interessantes de serem analisados, afinal de contas foram abertos, mas me pega os olhos de Eliseu. Porque os olhos de Eliseu nunca precisaram ser abertos, eles já estavam abertos naquela situação. Agora, vai comigo para o versículo 8. Versículo 8 é a primeira pergunta que eu creio que o Senhor está nos fazendo. Se você está anotando, anota isso. A primeira pergunta que eu creio que o Senhor está nos fazendo para que nossos olhos possam ser abertos é: será que estamos vivendo por inteligência ou por revelação? Estamos vivendo por inteligência ou por revelação? Olha só o contexto, versículo 8. Como essa guerra chegou na porta da casa de Eliseu. O rei da Síria estava em guerra contra Israel, e em conselho com os seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus, esse é Eliseu, mandou dizer ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe havia falado, e que o tinha avisado, e assim se salvou mais do que 1 ou 2 vezes. O rei da Síria ficou angustiado com esse incidente. Então chamou os seus servos e perguntou: vocês não vão me dizer quem dos nossos está do lado do rei de Israel? Ele está falando, quem está me traindo? Quem está vazando informação? Um dos servos respondeu: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, conta ao rei de Israel as palavras que o Senhor fala no seu quarto de dormir. Então o rei disse: vão e descubram onde ele está, para que eu mande prendê-lo. E contaram ao rei: eis que ele está em Dotã. Foi assim que o exército inimigo chegou na porta de Eliseu, nessa cidade chamada Dotã. Um breve contexto histórico: Dotã ficava aproximadamente 16 quilômetros da cidade de Samaria. Eliseu
estava lá talvez com a sua escola de profetas, talvez com os servos que caminhavam com ele e aprendiam. Ele estava lá na casa dele. Só que antes ele tinha feito algo, ele era um informante do rei de Israel. Como é que ele era um informante do rei de Israel? Porque ele entendia uma verdade que está na Bíblia, na sua Bíblia, que diz que Deus não faz nada, fala comigo, nada. Sabe o significado de nada no original? Nada. Nada, sem antes contar para os seus amigos, Isso quer dizer que toda vez que você é surpreendido por algo que está acontecendo à sua volta, você não é amigo o suficiente de Deus. Quanto mais próximos nós estamos de Deus, mais nós enxergamos com antecedência. Eliseu tinha entendido esse segredo, e Eliseu entendia o que o rei da Síria ia fazer, e ele ia para o rei de Israel e falava, Deus me falou, o exército inimigo vai atacar naquela parte, daí o exército de Israel fugia daquela parte. Daí eu imagino o exército da Síria chegando e falando, cadê o nosso elemento surpresa? Deixa eu te falar uma coisa, você sabia que o seu inimigo não tem elemento surpresa? Esse elemento de guerra, o diabo não tem. Porque o diabo não é onisciente. O diabo não é onipresente. O diabo não é onipotente. Mas o seu rei, aquele que te protege, aquele que é capaz de te dar as informações da guerra, aquele que te esconde debaixo das asas dele como a menina dos olhos dele, ele é. Então o diabo não tem um elemento surpresa, da mesma forma que esse rei não tinha. O rei tentava surpreender o exército de Israel e chegava lá, não tinha ninguém. Chegava no outro lugar, não tinha ninguém. Até o ponto que esse rei, obviamente, fica irado, fala, cara, o que está acontecendo? Quem é que está me traindo? Ele fala, não, rei. E eu amo a Bíblia, cara. A Bíblia tem uns detalhes tão interessantes. Imagina o rei da Síria, o rei poderoso. O rei todo-poderoso, na verdade, não o rei todo-poderoso, o rei poderoso daquela época, o rei da Síria. Ele fala, quem está me traindo? E daí, olha a resposta deles. Não, tem um homem de Deus que fala para o rei de Israel o que você fala no seu quarto de dormir. Eles não falam só, fala para ele o que você vai fazer na guerra. Não, o que você faz no quarto de dormir. Quem é que sabe que isso aqui é uma coisa bem arrepiante? Imagina você saber que tem alguém que tem acesso ao que você fala no quarto de dormir. Irmão, você está mais preocupado com isso do que eu sei que sua cara está mostrando. Você sabia que o Espírito Santo está lá, né? Por sinal. Mas isso não é o que eu quero entrar. O que eu quero entrar é isso aqui. Esse homem tem acesso a uma fonte. E o que eu quero que você entenda hoje é que a fonte que Eliseu tinha acesso, a fonte que o rei de Israel tinha acesso, é a fonte que hoje, em 2026, você tem acesso. A pergunta é, por que você não está indo para ela? Nós escolhemos fazer aquilo que é inteligente, usar as fontes de informação inteligentes. Não, o mercado está apontando para esse lado. Você é maluco de vender uma casa agora? Você já viu a economia brasileira? Você é maluco de investir? Você já viu? Irmão, eu sou maluco à luz do mundo para fazer aquilo que Deus está me fazendo fazer toda vez. Se prepare. Eliseu tinha acesso à fonte, que era a fonte que impediu o inimigo de atacar. Deixa eu falar uma coisa, para Goiânia, o inimigo achou que ele estava fazendo e ninguém estava vendo, o inimigo achou que ninguém tinha acesso à informação, ao data center dele, ele errou de novo, porque uma vez que foi revelado, uma vez que nós sabemos o que ele estava fazendo, nós podemos contra-atacar com a verdade, nós podemos contra-atacar com a unidade, nós podemos então levantar uma geração que vai aprender com os erros da última, e vai fazer diferente, e quando o inimigo chegar mais uma vez para atacar, ele vai ver, o povo de Deus já sabe, o povo de Deus já fugiu, o povo de Deus já tem uma estratégia nova. Sabe, tem um convite na Bíblia que me instiga. Abre comigo segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 16. 1 Coríntios 2, 16. É isso aqui, é um convite que me deixa em crise. Tem partes da Bíblia que a gente lê muito rápido, e daí a gente não entende quão profunda ela é. Olha o que o apóstolo Paulo diz,
na sua carta, inspirado pelo Espírito Santo. Versículo 16 de 1 Coríntios 2. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Boa pergunta, certo? No nosso contexto, quem é que pode? Quem que vai nos instruir agora? Se eu tenho que ter acesso a essa informação, eu preciso de alguém que tenha acesso à mente de Cristo. Não é essa normalmente a mentalidade do crente? Deixa eu ir então para perto de um pastor, deixa eu ir então para perto de um bispo, deixa eu ir atrás do apóstolo, para trás de um reverendo, sei lá como é que mais que eles vão ficar chamando os caras. Deixa eu ir para trás para alguém que possa me instruir em ouvir a mente de Deus. Só que olha como é que ele responde: nós, porém, temos a mente de Cristo. Quem é salvo aqui? Quem já convidou o Senhor Jesus para habitar no seu coração? Você tem o Espírito Santo dentro de você. Em João capítulo 16, quando os discípulos estão abraçando Jesus, fala: não vai, eu não quero, Jesus é tão bom, fica aqui do seu lado. Porque eu também estaria, não julgo eles. Se eu estivesse andando com Jesus, eu também não ia querer que ele fosse embora. Não julgo nem um pouco eles. Ele diz: meus irmãos, vocês não estão entendendo. Vocês acham que estar aqui abraçado comigo é bom? Vocês não sabem de nada. Muito melhor, porque sabe o que, discípulos? Tem hora, eu imagino, Jesus não fala isso na Bíblia, tá? Isso aqui sou eu pensando, o que Jesus estava pensando por trás do que ele falou em João 16. Ele fala: tem hora que eu subo para orar. Eu imagino Jesus falando: tem horas, e eu amo umas partes do The Chosen que mostra bem isso, os caras estão: cadê Jesus? Jesus, deve estar lá em cima de novo, e os caras ficam desesperados, mas cara, a gente precisa de ajuda, cadê Jesus? Eles achavam que era bom Jesus estar lá, porque era aquilo que eles conheciam. O que Jesus disse é bom que eu vá, porque se eu não for, não vai vir para vocês o conselheiro. E o conselheiro não vai ter um momento em que não vai ter com vocês. O conselheiro não sai uma hora de você para orar. O conselheiro não está dormindo de vez em quando. O conselheiro é o Espírito Santo de Deus, aquele que reviveu Jesus dos mortos, aquele que conhece a mente de Cristo e pode dar acesso a gente, habita dentro de nós. A pergunta é: por que a gente não usa ele? Não é a palavra certa. Por que a gente não se relaciona com ele mais? Por que, afinal de contas, que eu não pergunto mais para ele? Ele está vivo. Você já teve um amigo que te ignorou, fez aquele gelo em você quando você era adolescente? Já teve aquele cara que você vai tentar falar com ele e ele fica só mexendo no celular? O que você acha disso? Isso aqui, legal. Isso aqui, legal. Eu imagino algumas vezes o Espírito Santo tentando falar com a gente, chamar a nossa atenção, e a gente que nem esses. Ele quer ter um relacionamento. Ele quer contar os segredos para aqueles amigos deles, os profetas. A pergunta é: será que a gente está tão interessado em ouvir ele, quanto ele está em nos dar as informações privilegiadas? Você está sendo muito surpreendido com os ataques do inimigo por todo lado? A gente tem que questionar. Será que eu estou ouvindo o Espírito Santo? Recentemente, Matt Gilman, é um grande ministro de louvor lá dos Estados Unidos. Ele esteve com a gente na Zion e ele foi ensinar o nosso time de louvor. E ele falou assim, ele estava falando como ser sensível e guiado pelo Espírito Santo enquanto você ministra. E ele disse: eu criei um reloginho dentro de mim, eu faço há tantos anos, que se transformou em automático. Ele disse: a cada 5 minutos eu paro, ele está continuando cantando. Na hora que ele vai embora, na hora que ele vai para o quarto dele, ele simplesmente fecha os olhos e ele vê: Espírito Santo, o que o Senhor está fazendo aqui? Eu me questiono, o que aconteceria se nós vivêssemos as nossas vidas com um timer de 5 minutos? Espírito Santo, o que o Senhor está fazendo aqui? O que o Senhor está fazendo na minha empresa, Senhor? O que o Senhor está fazendo na minha família, Senhor? Quando minha filha está tendo uma crise, quem é que tem filhos que às vezes tem crise? Espírito Santo, o que o Senhor está fazendo aqui? Me dá discernimento, o que eu não estou vendo? Irmãos, vocês precisarão, para a próxima temporada, escolher ter acesso à revelação, ao invés de inteligência. Porque a revelação, a mente de Cristo, muitas vezes vai contra o que é a inteligência humana. A inteligência humana poderia dizer: uma igreja, num prédio, desse tamanho, nesse lugar, tem a capacidade de influenciar
Agora, se você tem acesso à revelação, você vai ver o que confunde os sábios, porque a Bíblia já nos ensinou. Se você tentar comprovar o sábio toda hora, quem vai acabar confuso é você ao invés dele. Porque a sabedoria que o Senhor nos dá, ela é feita para confundir os sábios. Ela é feita. Aquele que é o menor sendo o maior. Aquele que deveria estar por baixo. Aquele que deveria estar humilhado. Aquele que deveria já ter ido embora. Mas o Senhor escolhe. Eu quero te fazer uma pergunta. E essa aqui não é uma pergunta para você gritar, fala a Deus. Essa aqui não é uma pergunta para você aplaudir. Isso é uma pergunta para você levar para o teu coração. Quanto você tem ouvido o Espírito Santo ao longo do seu dia? O que mudaria nos seus dias se você ouvisse Ele mais? Um dos livros que mais impactaram a minha vida é um livro que foi escrito, se não me engano, no século XVI ou XVII. Praticando a Presença de Deus, de irmão Lawrence. Nem um livro direito, na verdade ele é um conjunto de cartas. De um homem que vivia num monastério. E que os relatos dizem que ele cortava batata o dia todo. E quando ele descia de cortar batata, o rosto dele brilhava assim como o rosto de Moisés. Porque ele entendeu como praticar a presença de Deus. E o que ele fala não é uma ciência, não é uma fórmula, não é 5 passos para estar mais perto de Deus. É tão simples que parece até ridículo, mas todo dia que eu penso nisso, eu vejo que eu posso fazer melhor. Ele diz, se tem alguém pronto para falar comigo, toda hora, eu vou perguntar tudo para ele. Espírito Santo, que roupa eu uso hoje? Você está balançando a cabeça e pensando, tem alguém que poderia viver tão melhor fazendo essa pergunta. Uns caras aí que poderiam estar tão melhor vestido. Espírito Santo, saio agora ou espero mais um pouco? Espírito Santo, essa é a hora de eu tomar um banho? Você pode parecer, mas André, não, isso aí não parece tão simples. Isso aqui parece tão banal. Ué, ele não é seu melhor amigo? E daí a gente não faz todas essas perguntas para ele, e quando chega na encruzilhada da vida, a gente quer saber reconhecer a voz dele, você ignorou ela por 10 anos. Não só nos grandes momentos. Intimidade é construída, se você é casado, você sabe. Tenta ficar 3 anos sem falar com a sua esposa, e aí bater no quarto dela e falar, amor, eu tenho uma pergunta tão importante para você. Irmão, se ela estiver lá ainda, você vai ter uma sorte grande. Mas é assim que a gente trata o Espírito Santo. Não, agora eu estou tão necessitado. E daí isso acontece, pastor, me ajuda a ouvir a voz de Deus. O que eu faço? Ouvir a voz de Deus é uma escolha diária, é uma escolha pequena, é uma escolha minúscula, é uma escolha impactante para a sua vida inteira, é uma escolha que você vai ao longo do dia, assim como eu, assim como o próprio irmão Lawrence falava, perder, porque chega uma hora que você se distrai, chega uma hora que você está fazendo as coisas da vida, e daí você para, retoma a consciência, e fala, Espírito Santo, eu me distanciei, volta. Sabe, às vezes eu vejo as pessoas que se afastam tanto de Deus, e eu penso, se elas tivessem uma medida tão pequena quanto, eu estou ouvindo a tua voz um pouquinho menos, Senhor, deixa eu voltar. Eu te garanto que ela não desviaria do jeito que ela desvia. É que a gente vai desviando um pouquinho de cada vez. Uma escolha de roupa de cada vez. Uma escolha de namoro de cada vez. Uma escolha de amizades, de escolas, de faculdades de cada vez. O que mudaria ao teu redor se você visse as coisas como Cristo vê? O que mudaria no seu casamento? O que mudaria na sua família? O que mudaria na sua empresa? Nos seus estudos, nos seus negócios? Se você enxergasse como Cristo enxerga, o que mudaria na Emaús? Se vocês enxergassem Emaús do jeito que Cristo enxerga. Então essa é a primeira pergunta, será que nós estamos sendo movidos por uma fonte de inteligência ou uma fonte de revelação? A segunda pergunta que eu creio que o Espírito Santo está nos fazendo é, será que nós estamos enxergando as ameaças ou a realidade? E vamos ver o que o Espírito Santo vai fazer a partir daqui. Volta comigo para o versículo 15, que foi onde a gente começou. Isso aqui eu creio que é o versículo central para a gente, como Emaús hoje. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo, e ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu, ai meu senhor, que faremos?
Atente-se comigo a uma coisa. Esse moço, a gente vai fazer um exercício. Você pode fazer um exercício ilustrativo comigo? Eu gosto de ler a Bíblia e me colocar como personagem. Minha cabeça, eu sempre gostei de escrever, eu gosto de entretenimento, eu trabalho com entretenimento. Então, às vezes eu gosto de ler a Bíblia como se fosse uma série e eu me coloco como o personagem ali no meio da história. Então, imagina que você é esse moço. Então, eu vou falar o que aconteceu com esse moço. Esse moço saiu da sua cama cedo, a Bíblia diz. E ele anda, e a Bíblia não fala nada por acaso. E ele sai da sua casa. Isso aqui é a garrafa de café que eu imagino que ele estava carregando, porque se ele estava cedo, ele estava tomando um café que ele acabou de filtrar. E ele estava lá tomando seu café. E ele sai para aquela espreguiçada matinal. Ele está tranquilo, afinal de contas ele está com um profeta. Afinal de contas, ele está na casa daquele que sempre alerta o povo de Israel quando o exército inimigo vem. Esse é um homem que não está acostumado a ser surpreendido pelo ataque do inimigo. Ele serve o homem informante. Então ele não está nem preocupado. Ele não é surpreendido por ataque do inimigo nunca. Então ele está lá super tranquilo na sua manhã e de repente... a cidade de Dotã foi cercada. Eu imagino a cabeça desse servo, mas como é que Eliseu não viu? Mas agora o que acontece? Porque se você sabe, assim como esse moço sabe, o pior ataque é aquele que você não vê chegar. A pior batalha é aquela que ninguém te avisa. A pior tempestade é aquela que ataca a sua casa quando você não prevê ela. Você acordou num dia normal. Você está dando a sua andada e de repente você recebe aquela mensagem. E parece que tudo cai. Então imagina esse homem voltando, então ele volta correndo. Eliseu, acorda. Cercou. A cidade está cercada. Você não viu agora, Eliseu? Dessa vez você não viu. Olha, a galera toda chegou. O que a gente faz? Ai, meu Senhor, que faremos? E Eliseu, imagina Eliseu, irmão. Eliseu devia ser embaçado. Falei. Eliseu devia ser um homem de Deus, velho. Imagina ele, já levanta aqui com aquela autoridade espiritual, aquele cajado. Eu não sei se ele era assim, mas é a minha imaginação. Eu estou te convidando, tá bom? Estou te convidando para embarcar na minha imaginação. E daí eu imagino Eliseu vindo. E na hora que ele se levanta, na hora que ele já vai orar, ele já começa e fala assim, ó, veja, mais numerosos são os que estão conosco do que os que estão com ele. Isso aqui é a frase de efeito do pregador, que você fala, ai, amém, glórias, aleluia, eu recebo. Eu imagino já o servo de ele já vai começar, eita, estou gostando disso. Essa palavra aqui, irmão, essa está falando comigo. Daí eu imagino Eliseu indo para aquilo que eu apelidei da pose de receber oração pentecostal. P-R-O-P. E ela é mais ou menos, essa aqui é a minha, tá? Estou falando a minha pose. Ela é o seguinte, ela tem mãos abertas para receber, óbvio, estou aqui para receber. Porque eu não vou receber um negócio assim. Fica a dica quando você for pedir a oração na igreja, tá bom, irmão? Isso não é uma postura de receber, então eu estou aqui. Eu deixo o meu joelho levemente arqueado. Por quê? Porque eu quero ficar para ouvir o que o profeta vai dizer. Mas se o Espírito Santo me pegar, irmão, eu estou facinho. E eu fico naquela lá, Senhor, eu quero ouvir, mas eu quero ouvir. Tem uns caras que vêm pedir oração para mim na igreja, cara, que o cara vem assustado. Ele vem aqui, daí ele faz aqui, ó, parece o cara... Quem faz crossfit aí? Parece que o cara tá fazendo uns squat, o cara tá aqui. E eu assim, irmão, ninguém, tá tudo bem, cara, deixa o Espírito Santo fazer. Enfim, eu imagino essa pose. E daí eu imagino que eu estou aqui com os meus olhos fechados, esperando o profeta vir liberar aquela rajada. E de repente ele fala, Senhor. E eu estou, agora fica bom, ele vai pedir para Deus. E Senhor, abra os olhos dele. E daí eu penso, peraí, Eliseu. Mas que oração é essa, cara? Eu não sei se você viu, eles estão abertos. Foi com olhos abertos que eu enxerguei carros. Que eu enxerguei as carruagens que eu falei para você, os cavalos. Na verdade, Eliseu, seu cara de pau, eu acordei mais cedo que você, então os meus olhos estavam abertos antes dos seus, que estavam dormindo. É por isso que eu estou te falando que tem carro lá. E daí, enquanto eu estou pensando isso, eu estou pensando, mas pera, tem algum lugar na Bíblia que fala que é possível que outros olhos existam
no meu corpo. Existe uma passagem na Bíblia, eu não estou louco, existe uma passagem na Bíblia que fala, eu posso estar com os meus olhos abertos e ainda assim precisar dos meus olhos sendo abertos. E eu começo a procurar, eu acho que foi apóstolo Paulo que falou sobre isso. Efésios capítulo 1, abre comigo a sua Bíblia em Efésios capítulo 1. Porque isso resolve, eu acho, a crise daquele servo que está pensando, meus olhos estão abertos. Efésios 1, versículo 18. A Bíblia diz, numa oração do apóstolo Paulo, peço que Ele, o Senhor, ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação. Presta atenção, isso aqui talvez seja um versículo para você colocar no seu espelho essa semana. Talvez, irmão, seja um versículo para meditarmos em cima como igreja. Porque por que nós precisamos dos olhos dos corações abertos? Para que vocês saibam, Emaús, qual é a esperança da vocação de vocês. Para que vocês foram chamados? Qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos? E qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. É possível que nós estejamos com os nossos olhos abertos, mas ainda precisemos dos nossos olhos serem abertos. Fala comigo, existem olhos no meu coração. Agora fala comigo, Senhor, abre os olhos do meu coração. Me deixa entender a vocação do Senhor. Me deixa compreender o teu poder. Sabe, eu fiquei tão instigado com isso que eu fui pesquisar a palavra que Eliseu cita no original quando ele fala abra, e eu me deparei com uma coisa interessante. A palavra no original para abra não é a mesma palavra para abrir no português, porque abrir no português, sabe, pode ser usado para abrir a porta, pode ser usado para abrir os ouvidos, pode ser usado para abrir a boca. A palavra no original que Eliseu usa quando ele diz Senhor, abra os olhos do servo, é a palavra pacá. Fala comigo, pacá. E pacá, eu fiquei mais instigado ainda, só é usada 4 vezes antes de 2 Reis, capítulo 6, no Antigo Testamento. A última vez, a mais recente antes de 2 Reis, capítulo 6, é 2 capítulos antes em que Eliseu está com a filha da Sunamita, o filho, da Sunamita, e eu creio que isso é profético para a cidade de Goiânia. O filho da Sunamita, como vocês sabem, o que aconteceu com ele? Porque a Sunamita, Chris Allen falava sobre isso na terça-feira, na primeira noite de avivamento. A Sunamita constrói uma casa para o profeta. A Sunamita tem uma vida que ela entrega ao Senhor. A Sunamita está tudo bem. A Sunamita só engravida porque é uma providência divina e ela perde o filho que o Senhor deu. Só que ela sabe a quem recorrer quando isso acontece. E o profeta vai, e o profeta ora. E depois de orar, ele se levanta do corpo do menino. E ele diz, não é possível, Senhor. E ele se debruça de novo sobre aquele menino. E a Bíblia diz, 2 Reis, capítulo 4, que os olhos do menino, pacá. Porque pacá é uma palavra que só é usada para abertura de olhos no hebraico. Pacá não é abrir qualquer outra coisa, pacá é abertura de olhos. Quando você se depara com pacá, você já sabe, ele já está falando sobre olhos. Abrindo então, a primeira vez, está falando sobre os olhos de alguém que estava morto e ressurgiu. E que o Brasil achava que já não sairia mais nada desse solo e volta a enxergar. Que o Brasil achava que a terra já não era mais fértil, mas de repente volta a frutificar. É os olhos que são mais do que o indicativo de visão, mas são os olhos que indicam vida. Os olhos que indicam um coração pulsante, um cérebro que funciona, sangue que corre pelas veias. Goiânia, vocês tiveram seus olhos abertos. Existe vida. Existe vida. Existe vida. Agora, eu creio que a gente consegue entender melhor o significado de pacá quando nós olhamos as outras 3 menções de pacá. E aqui a gente entra numa jornada muito interessante. Abre comigo Gênesis capítulo 3. Primeira vez que pacá é mencionado, não é no lábio de Deus, ou de um servo de Deus. Porque o versículo 5 de Gênesis 3 vem da boca da serpente. Vem da boca daquilo que é mentirosa, que é o mentiroso, o enganador. E
o que a serpente fala, ela está se referindo, está falando com Eva, sobre comerem o fruto. E ela diz: porque Deus sabe que no dia em que dele comerem do fruto, os olhos de vocês se abrirão para cá. E como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Qual que é a mentira? A serpente é mentirosa. Qual que é a mentira que a serpente conta através da palavra para cá? Ela diz: vocês precisam dos olhos de vocês abertos, por isso vocês precisam comer o fruto, porque ao comer o fruto vocês serão como Deus. Você precisa entender, cara, que a estratégia do inimigo é sempre burra. Ele é burro, ele é mentiroso. Ele faz uma promessa que nem sentido fazia. Por quê? Porque 2 capítulos antes nós vimos, Gênesis 1 e Gênesis 2, que nós como seres humanos, eles na época, Adão e Eva, foram criados à imagem e semelhança de quem? Eles não precisavam comer fruto nenhum, eles já eram feitos à imagem e semelhança do Criador. Assim, quando o diabo tenta tentar Jesus no deserto e fala: se és o Filho de Deus, que coisa idiota! Imagina você falar para o Filho de Deus: você precisa me provar que é Filho de Deus. Eu imagino Jesus tipo, olha para ele, coitado. Só que é a conversa que eu e você a gente entretém tantas vezes. Será que você sabe que você é amado? Será que você sabe mesmo que Deus te ama? Será que você sabe a sua esposa? Será que... A mentira da serpente foi: coma o fruto, tenha os olhos abertos e vocês serão como Deus. Agora, olha que engraçado o que acontece no versículo 7. Olha comigo, eles comem o fruto, como vocês sabem. Deixa eu fazer um parênteses. Você já reparou que todas as vezes que você lê a Bíblia, eles comem o fruto? A Bíblia é que nem aquele filme Titanic. Quem já assistiu Titanic? Quem já assistiu Titanic mais do que 10 vezes? E aí você chega naquela parte e você pensa: dessa vez o Léo se segura nessa porta. Ele vai conseguir, não é possível. Ela consegue segurar os dois. Tá na cara. Dessa vez termina diferente. Todas as vezes que você lê a Bíblia, Adão e Eva comem do fruto, mas todas as vezes que você lê a Bíblia, Jesus Cristo vem como plano redentor. Ele nasce de uma virgem, ele vem para o mundo, ele não comete pecado nenhum, porém ele é tentado, ele continua vencedor, ele é posto no madeiro. Naquele madeiro ele não fica, ele é colocado numa túmulo, naquele túmulo ele não fica, ele ressuscita no terceiro dia. E todas as vezes que você lê a Bíblia, Jesus derrota aquilo que foi a artimanha do inimigo, que achou que ia pegar a humanidade, mas Jesus vem e ele vence todas as vezes que você lê essa Bíblia, porque ele não veio só uma vez, ele está voltando. E todas as vezes que você lê a Bíblia, você ouve: Jesus Cristo voltará. Mas dessa vez eles comem o fruto de novo. E olha o que acontece quando eles comem o fruto. Versículo 7. Então os olhos de ambos se abriram. Segunda vez que a palavra pacá é mencionada. E percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Olha que interessante isso. Os olhos deles sim se abrem depois de comer o fruto. Mas o que acontece não é que eles se transformam como Deus, como era a promessa da serpente. Eles começam a enxergar algo diferente. Eles começam a enxergar: nós pecamos. Pela primeira vez, o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, conhece o que é o sentimento que leva a um arrependimento verdadeiro. O que é o sentimento de perceber: eu errei e isso me afastou de Deus. Talvez alguns de vocês estão aqui nessa sala e vocês estão experimentando desse mesmo sentimento. O que foi que eu fiz? Deixa eu te dar uma boa notícia. Deus está disposto sempre a fazer com que os seus olhos se abram, para que você possa enxergar como Ele te enxerga e aonde Ele está do seu lado. E olha, a terceira vez, porque eu acredito que a terceira vez que pacá é mencionado nos ensina mais ao que é pacá, porque nós precisamos. Efésios 1:18, Gênesis 21:19. Agora a gente não está mais no jardim, agora não são mais Adão e Eva, agora nós estamos lendo a história de Abraão. E Abraão, se você se lembra, antes de ter seu filho Isaac, ele é apresentado à serva de Sara, Agar. Fala comigo, Agar.
E ela tem um filho chamado Ismael. E depois que Sara percebe o que aconteceu, ela expulsa Agar, e ela expulsa Ismael de casa. E é aqui que chegamos, quando elas são prestes a morrer. Gênesis 21:19. Então Deus lhe abriu os olhos para cá, e ela viu um poço de água. Indo até o poço, encheu o odre de água e deu de beber ao menino. A serpente então tenta enganar, dizendo: você precisa dos seus olhos para cá, para que vocês possam ser como Deus. Quando a realidade é: você precisa dos seus olhos abertos. Eu preciso dos meus olhos abertos. Nós precisamos dos nossos olhos abertos, não para sermos como Deus, mas para enxergarmos a Deus. Nós precisamos enxergar a Deus às nossas voltas, irmãos, porque se tudo que nossos olhos conseguem ver são ameaças, nós veremos a realidade não parcial, a realidade falsa. Você enxergar a ameaça com seus olhos, alguns falam assim: não, eu sou só realista. Alguns ainda eu ouço falando: eu sou pessimista, porque se eu sou pessimista eu não sou frustrado. Me perdoa se você repete essa frase e você não sabe quem seu Deus é. Minha expectativa está em Deus. Deus, abre meus olhos, porque às vezes é difícil. Abre meus olhos, talvez esteja nessa situação hoje. Está difícil de enxergar. Eu estou vendo ameaça. Eu estou vendo ameaça toda a volta. Mas Deus diz: mais numerosos são aqueles que estão com você do que aqueles que estão contra. Você lembra as frases de Jesus? Jesus repete essa mesma frase que Eliseu, até porque Eliseu na Bíblia é o tipo profético de Jesus Cristo. Elias o tipo profético de João Batista, Eliseu o tipo profético de Jesus Cristo. Então por isso Jesus diz, com palavras pouco diferentes, mas com significado tão forte, ele diz: maior é aquele que está dentro de nós do que aquele que está no mundo. A pergunta é: você está enxergando aquele que está no mundo, ou você está enxergando aquele que está dentro de você? Para enxergar aquele que está dentro de você, você precisa dos olhos dos seus corações sendo abertos. Agora, a minha parte preferida dessa história, antes disso, quase esqueço de mencionar um versículo que eu não poderia deixar de mencionar aqui. Eu acho que vocês já leram esse versículo. Eu acho. Ele fica em Lucas capítulo 24. E se você acha que o nome dessa igreja é só um nome bonito, ele tem um precedente bíblico. Lucas 24, versículo 30. Porque no Novo Testamento pessoas precisaram de olhos abertos, e veja que se eles estavam andando por tanto tempo ao lado de Jesus, eu creio que os olhos deles já estavam abertos. Versículo 30. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. Emaús, é hora de vocês entenderem o significado profético do nome dessa igreja. É hora de vocês entenderem que existe uma revelação de Jesus Cristo ressurreto vindo para essa cidade como ela nunca viu antes, e os olhos precisam ser abertos para enxergar o pão da vida que quebra o pão e dá para você. Os olhos então são revelados, os olhos são abertos para que eles vejam Jesus Cristo ressurreto. Está aqui, nunca partiu, está aqui. O fato dos nossos olhos estarem abertos não faz com que a ameaça desapareça, só faz com que saibamos que é maior aquele que está conosco. Porque, meus irmãos, e essa aqui eu aprendi com o pastor de vocês, depois vocês pedem para ele continuar essa pregação, se ele assim quiser, e ouvir de Deus. Porque ele me disse: antes de encararmos o inimigo, nós precisamos encarar a arca, encarar a presença, encarar o nosso Deus, assim como o povo de Deus no deserto fazia. Nós estamos passando muito tempo encarando os nossos inimigos, encarando nossas dificuldades, encarando por que isso seria impossível. E talvez, só talvez, a gente precisa passar mais tempo contemplando o nosso Deus, para que aquilo que a gente está enfrentando, assim como aquele Davizinho viu um dia, não um gigante,
mas um incircunciso filisteu. Não porque ele não viu o tamanho do gigante, mas porque ele enxergou o tamanho do Deus dele, que era muito maior. Essa é a missão que está sobre essa casa. Agora eu encerro com isso, porque o que eu amo dessa história, como eu falei, não lê a Bíblia sem entender o pretexto e sem entender aquilo que acontece depois. Eu amo o que acontece depois. A gente não para pensar, que legal, esse servo viu carros, cavalos e carruagens. Agora eu vou te falar, antes de ler, eu vou te falar a versão André Gonçalves. Posso te falar a versão André Gonçalves? Eu imagino, eu tô aqui na batalha, eu vi carros e cavalos, e é incrível, porque Deus faz com que ele enxergue carros e cavalos com os seus olhos, e depois com os olhos do coração, o que ele enxerga? Carros e cavalos de fogo. Porque se o inimigo acha que os cavalos e as carruagens dele são fortes, é porque ele não tem ideia do tamanho do exército do nosso Deus. Tudo que ele vier com o fogo do Espírito Santo, com o exército do nosso Deus, as armas dele não são nada. A própria Bíblia já diz: as armas forjadas por ele não prosperarão. As portas do inferno não prevalecerão contra a eclesia de Jesus. Agora, o que acontece nessa passagem é incrível, porque eu penso, de repente, eu imagino, e eu quero que você imagine junto comigo, vi ameaça, estou com medo. De repente eu olho à minha volta, carros e cavalos de fogo. A gente lê essa Bíblia e a gente não pensa direito o que é. Pensa aqui, ó, bum, carro e um cavalo de fogo. Aqui, irmão, eu não sei você, mas eu não ficaria, legal, tirar uma selfie aqui, ó. Irmão, na hora que eu visse um cavalo, na hora que eu visse uma carruagem de fogo, e eu sei que o exército inimigo está ali, irmão, ia vir a unção de Pedro, cortador de orelha, para dentro de mim. Eu ia fazer tipo coração valente, irmão. Eu ia ir na frente de todo mundo, eu não ia ter nem aí, com essa força toda que Deus me deu. Se eu tenho cavalo e carruagem de fogo do meu lado, eu não tenho aí, irmão, eu saio na porrada. Agora, é interessante, quando eu penso o que eu faria ao ver um exército de Deus do meu lado, e quando eu tento ler o que aconteceu com esse servo. Você sabe o que esse servo fez depois de ele ter enxergado cavalos e carruagens de fogo? Eu também não, porque não fala na Bíblia. Olha só como é que a passagem continua, versículo 18. 2 Reis 6, versículo 18. Os olhos do servo foram abertos quando os sírios desceram contra ele. Eliseu orou ao Senhor e disse: peço-te que firas essa gente de cegueira. E ele os feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é esse o caminho, nem essa cidade, sigam-me e eu os guiarei ao homem que vocês estão procurando. Meu irmão, esse aqui é um homem brabo. Esse aqui é um homem brabo. Você está entendendo o que Eliseu está fazendo? Eliseu, que estava encurralado, Eliseu que tinha exército para volta dele, procurando por quem? Ele. Eu não sei você, mas quando bate na minha casa assim, ó, e tem gente procurando por mim, o reflexo normal seria o quê? Ô servo, vai falar que eu não tô. Fala para eles aí, ó, tô atendendo um telefone. Não, a gente vai se falando. Fala para eles aí, ó, depois, outra semana. Eliseu, meu irmão, o bicho é tão corajoso, que ele vai, tão ousado, porque imagina um cara que tem a consciência de carros, cavalos de fogo ao redor dele todos os dias. Isso aqui é o que a gente chama de ousadia santa. Esse cara veio lá para fora e ele fala: ô exército, vocês vieram para a cidade errada. A cidade que vocês querem não é essa, é outra. Me siga e eu os levarei ao homem que vocês procuram. Ele mesmo, você percebe, duas instruções dão na mesma: me siga e eu levarei vocês para quem vocês estão procurando. Todo passo que a gente der, vocês estão chegando mais perto dele, irmão. E por 16 quilômetros, esse homem, mas não posso falar cheio do Espírito Santo ainda, mas você cheio do Espírito Santo, você guia. Porque aquilo que diz em Tiago: se nós nos submetemos a Deus,
nós resistimos o inimigo e ele foge de nós. Tem muita gente que está querendo que o inimigo saia correndo sem você se submeter a Deus. Essa conta não fecha. Agora, eu quero terminar com esse versículo, porque esse versículo é o que eu senti no meu coração para a gente como irmãos. Antes de Eliseu ter essa postura ousada que eu acabei de mostrar, ele faz uma oração curiosa. E se a banda puder, pode subir aqui já comigo, por favor. A oração curiosa que esse homem faz, ele diz: Deus, Senhor, mais uma vez ele se refere ao Senhor. Agora ele não usa a palavra para cá, ele usa a petição: Deus, fere eles, o exército do inimigo, com cegueira. E eu me coloquei a pensar, por quê? Que Deus precisava abrir os olhos do servo antes de ferir de cegueira. Afinal de contas, eu não sei o que esse cara fez. Esse cara não foi o astro. Esse cara não se menciona depois na batalha, que nem existiu. Porque o fim da história não termina numa batalha, termina num banquete. O rei de Israel, quando vê aquele povo, acha que ele tem que matar eles, e Elias fala: não, serve pão e água. E ele dá um banquete para todo aquele exército. Aquele exército volta para Síria e nunca mais ataca a cidade. Agora, por quê? Por que que Deus precisava? Para pensar comigo. Por que que Deus precisava que esse servo tivesse os olhos abertos? Se ele nem lutaria a batalha. Ao meditar sobre isso, eu medito sobre uma passagem tão conhecida. Você se lembra a passagem? Eu até mencionei na oração, pastor Vinícius e pastora Érica, de Moisés em cima do monte e o povo batalhando lá embaixo. Você se lembra dessa passagem? Eu acho curioso que a gente lê essa passagem e a gente vê o que? Toda vez que Moisés levanta o braço, o que acontece? O que acontece? Vocês que amam a Bíblia? O povo ganha. O povo está lutando e ganhando. Toda vez que Moisés abaixa, o que acontece? E daí a gente lê essa passagem, a gente fica cheio de compaixão de Moisés. Coitado do Moisés, cara, que difícil que devia ser. Mão levantada, mão abaixada. Vai cansado, cara, você fica tentando levar a mão assim, ó, muito tempo. Cansa, bicho, né? Coitado, que homem é esse, que força. E daí eu estava pensando isso no dia, eu pensei: e Josué que estava lá embaixo com o povo? Ninguém pensa nele. Eu imagino Josué, e ele estava lá. Estava aqui, ó, e ele está pensando: meu irmão, minha espada veio calibrada hoje. Rapaz, acordei com tudo, cara. Senhor é comigo, eu estou fazendo aqui, ó. E corta o pescoço de um, e chuta o outro, e fura bem no meio da barriga do outro. Sai tudo para fora. É a Bíblia, irmão. E eu estou pensando, Josué, de repente, ele começa a tomar porrada. E eu fico pensando: ué, mas o Senhor não estava comigo? Até agora estava dando tudo certo. Até agora eu estava ganhando. E daí me chama a atenção que ao fim da passagem, Deus fala para Moisés: tudo que aconteceu hoje, escreva num livro e conta para Josué. Porque Josué é aquele que daria sequência à caminhada do povo para onde Moisés não conseguiu chegar e levar o povo. E Josué precisava saber. Aquele que vai liderar o povo para a próxima década e para a próxima temporada precisa saber: a guerra foi vencida por Deus. A guerra foi vencida por Deus. Eu imagino Deus falando: Moisés, conta para Josué. Ele precisa saber que ele estava lá lutando, mas era Deus vencendo as guerras. Era Deus que batalhava por eles. E eu imagino que esse é o mesmo motivo que aquele servo precisava enxergar todo o exército ao lado para saber: essa guerra, aquilo que vai acontecer, não é estratégia humana, não é só inteligência, não é um prédio bonito, não é os melhores assentos, o melhor palco, o melhor LED, a melhor bateria, a melhor lâmpada. Isso aqui é a unção de Deus, porque só Ele pode vencer a batalha que tem para nós, para que a gente lute por esse mundo, por esse país. Nessa temporada, fica de pé no seu lugar. Eu quero fazer uma oração e a gente vai ver para onde o Senhor nos leva. Talvez essa vai ser a oração mais simples que eu já fiz ao fim de uma ministração, mas eu quero só ser obediente. Eu não estou aqui para fazer nada mais além de ser obediente. A banda vai começar a tocar.
daqui a pouco. Mas eu tenho uma oração para fazer antes. E eu creio. Eu só preciso que você tenha fé. Quem aqui tem fé? A gente vai fazer uma oração. Eu vou fazer e você vai repetir. E o que vai acontecer depois dela é tão pessoal e particular que se eu tentasse falar, eu ia estragar. Porque o que acontece depois que os nossos olhos são abertos é para cada um de nós. Alguns aqui precisam ver assim como Agar, um poço, uma provisão. Alguns aqui precisam ver assim como aqueles discípulos a caminho de Emaús, Jesus Cristo ressurreto ao seu lado. Alguns aqui precisam ver carro e cavalo de fogo guerreando essa batalha que você está travando. Então a gente vai fazer essa oração junto. Feche os seus olhos aonde você está. Espírito Santo, grandioso e poderoso de Deus, meu melhor amigo, intensifica a tua presença nesse salão. Rei dos reis, vem. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Essa terra precisa do Senhor. Essa igreja precisa do Senhor. O teu povo precisa do Senhor. Senhor dos senhores, vem. 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 Invade esse lugar com teu poder. Mostra a vocação. Mostra o poder. Mostra o chamado que está sobre cada vida e sobre essa casa. Aonde você estiver, coloca a mão no seu coração, ainda de olhos fechados. Respira fundo. Sente a presença de Deus nesse lugar. Não faça isso de forma automática. Não faça isso de forma automática. Concentra no Senhor. Concentra no Senhor. Jesus está aqui. Ele está passeando por entre as cadeiras. Alguns vão sentir a presença dele tão forte, tão manifesta, que você vai sentir um toque físico agora. Jesus está te tocando. Eu vejo Jesus vindo com as duas mãos nos ombros de pessoas. Eu vejo Jesus nessa noite vindo ungir. Ungir um povo para a batalha. Não será fácil. Não será fácil, irmãos. Mas não se esqueçam, mais numerosos são os que estão com vocês do que os que estão contra. Mais forte é aquele que está em vocês do que aquele que está no mundo. Mais Espírito Santo. Mais Espírito Santo. Intensifica a tua presença aqui. Peraí. Ainda não. Só vem comigo. Só quero que ele sinta. Só quero que ele sinta. Sinto que o Senhor quer se fazer presente nesse lugar. Talvez alguns de vocês nunca sentiram o toque físico, uma voz audível. Creio que hoje é uma noite de manifestações sobrenaturais, como que você nunca teve. Talvez você sempre pediu por visão aberta, para poder ouvir a voz audível de Deus. Eu sinto realmente no meu espírito uma quantidade grande de pessoas aqui que você vai ouvir a voz audível de Deus pela primeira vez. O Senhor diz: entope os nossos ouvidos, tira aquilo que é ruído, para que a gente possa ouvir a tua voz. Eu vou fazer essa oração, você vai repetir comigo, e a gente vai esperar um pouco, para que você possa ouvir. Pessoas vão ter visões. Senhor, eu te peço agora por visão aberta. Você vai enxergar. O
seu casamento diferente, a sua realidade diferente, a sua cidade, a sua nação diferente. Pedras estão caindo de corações nesse momento. Escamas estão caindo dos olhos. Escamas estão caindo dos olhos, assim como caíram de Saulo. Paulo surgem nesse lugar hoje. A visão fechada que impedia que Saulo se transformasse em Paulos, cai agora em nome de Jesus. Cai agora em nome de Jesus. Eu vejo o Espírito Santo vindo como um véu, como uma nuvem densa. Mais Espírito Santo, mais Espírito Santo, mais Espírito Santo. Se prepara, está vindo. Se prepara. Eu só sinto que o Senhor quer ter certeza que a gente está consciente, com os nossos sentidos abertos. Abre os sentidos, tira toda desatenção, tira toda distração. Senhor, eu repreendo agora toda distração que o inimigo está tentando colocar nesse lugar. Eu peço agora no nome de Jesus por um foco santo na tua presença. Nos dá consciência. Desperta os nossos sentidos espirituais. Eu vejo pessoas até que você está começando a ficar arrepiado. Isso aqui é uma consciência na tua pele, nos teus ossos. Existe uma nova consciência espiritual que o Senhor está dando para essa casa. É uma nova consciência espiritual. O Senhor precisa que você enxergue. O Senhor precisa que você ouça. O Senhor precisa que você esteja atento. Não perca. Não perca. Não perca. Ele está passando, não perca. Eu vejo como uma nuvem. A nuvem está entrando nesse lugar. Existe uma nuvem da glória do Senhor entrando nesse lugar. Ganha consciência. Ganha consciência, luta contra a distração, fecha os seus olhos. Não importa o que está acontecendo aqui na frente, não importa o que está acontecendo com a pessoa do seu lado, feche seus olhos. Ganha consciência do toque do Senhor. Existe uma eletricidade correndo nesse salão. Continua. Talvez o mais importante da sua semana é esse momento, é esse Kairos, bem agora, não perde. O Rei dos Reis está nessa sala. O Rei dos Reis está nessa sala. Ele está te convidando um passo mais perto. Vamos. Luta contra a distração. Vamos, irmãos. Todos os olhos fechados. Você só precisa buscar Ele. Eu vejo pessoas que muros de incredulidade estão caindo. Você viveu até hoje uma mentira de que Deus tocava outras pessoas, mas não te tocava. Deseja Ele agora. Vamos, vai atrás. Algumas pessoas, você precisa levantar a sua mão e você vai ver como Ele te puxando. Um toque físico na sua mão. Ele te puxa. Espírito Santo de Deus, vem.